No relógio, eles fazem o ponteiro andar. Na câmara de combustão, atomizam diesel com precisão. Fazem o alto-falante falar e o microfone ouvir. Faíscas são acesas e vibrações medidas. Ainda no corpo humano, eles compõem seus ossos, tendões e DNA. Com eles, pequenos deslocamentos são produzidos e capturados. São esses os materiais piezoelétricos. Nós exploraremos um pouco desses magníficos materiais. Veremos as histórias de suas descobertas, os jeitos estranhos de como se comportam, alguns de seus elaborados processos de produção e as inovativas aplicações que dependem desses materiais. O nome piezoeleticidade vem de eleticidade e piesin, palavra grega que significa pressão. Assim, a piezoeleticidade é uma forma de transformar a energia mecânica em energia elétrica. Inclusive, podemos dizer que o traje do Pantera Negra, feito de vibrânio, material que infelizmente não existe, seria um tipo de material piezoelétrico. Era uma vez um homem francês que conseguiu uma licenciatura em ciências físicas aos seus 18 anos. Junto com seu irmão, descobriu aos 20 anos que alguns cristais, ao serem apertados, produziam eletricidade. Esse homem era Pierre Curie, e seu irmão Jacques Curie. Em 1880, os irmãos Curie já analisaram a estrutura cristalográfica dos materiais, procurando uma explicação para esse fenômeno inédito que permaneceria apenas como uma curiosidade de laboratório pelos anos seguintes. Naquela época, Pierre já era professor assistente do Laboratório de Física da Universidade de Sorbonne e começou os seus estudos sobre o referido efeito muito por conta dessa vaga. Mas ele e seu irmão não passariam para a parte do uso, ficando só na teoria. Muitas vezes a gente associa cristais a alguns poucos materiais caros, valiosos, transparentes. Cristais nada mais são do que formas moleculares muito organizadas com poucas alterações ao longo da cadeia. O quartzo tem uma estrutura cristalina com vários padrões interessantes. Se você olhar nessa direção, verá esse padrão de hexágono se repetindo e repetindo. Vamos focar em um hexágono. Esse conjunto mínimo de átomos que se repete é chamado de célula unitária. Veja só, os átomos de silício são levemente positivos, os de oxigênio negativos. Se você comprimir o cristal desse jeito, o oxigênio vai subir, enquanto o silício vai descer. Logo, a parte de cima fica negativa e a de baixo positiva. O que aconteceu é que nós deformamos o centro de carga positiva e o centro de carga negativa. O centro positivo foi para baixo e o negativo para cima. Se esticarmos o cristal, o oposto acontece. O cristal está sendo polarizado. Claro que os átomos não se deslocam tanto, mas imagine bilhões dessas células unitárias sendo comprimidas quando você aperta um cristal desses. Observe o centro. Veja como, acima do átomo positivo, há um negativo. As cargas não se anulam a partir do ponto central. Tanto que, como nós vimos, quando comprimimos o cristal, os centros de carga se movem perpendicularmente à compressão. E esse conceito de o que tem nesse lado também ter do outro lado se chama centro de simetria, e nenhum material bioelétrico pode ter esse centro de simetria. Para provar isso, observemos essa estrutura centrossimétrica. Se igualmente puxarmos os átomos de cima e de baixo, nada acontecerá, pois eles têm a mesma carga. O centro de carga deles estará sempre no meio. Ao longo da história, a humanidade descobriu diversos materiais piezoelétricos, classificando-os geralmente em 3 grupos. O primeiro é dos materiais cristalinos, que nem o quartzo, que acabamos de ver. O sal de Rochelle e a turmalina também são piezoelétricos cristalinos, os 3 aparecendo naturalmente por todo o planeta. O segundo grupo é das cerâmicas, que normalmente são fabricadas para aplicações eficientes e ou potentes. O exemplo é o titarnato de ziconato de chumbo, ou PZT. O terceiro é de polímeros, que são menos potentes que as piezocerâmicas, mas têm diversas pequenas vantagens que as tornam mais úteis em aplicações como sensores.
Veremos brevemente um exemplo de como um cristal piezoelétrico pode ser feito em casa, com clipes desse vídeo de Susana Cruiser. São necessários 2 ingredientes, carbonato de sódio e bitartarato de potássio, também conhecido como creme de tártaro. O creme é adicionado à água e misturado. A solução é fervida a 80 graus Celsius e é adicionado um pouco de carbonato de sódio. Uma reação acontece e a solução é misturada. O processo se repete, adicionando um pouco de carbonato e misturando a solução. Eventualmente, a solução irá parar de borbulhar. A solução é filtrada e deixada resfriando na geladeira pela noite. Depois de esperar, você terá esses pequenos cristais. Basta testar os cristais com um simples multímetro. Ao bater, eles devem gerar uma tensão em 2 lados opostos. E assim é feito o sal de Rochelle. Com esse sal é possível criar um microfone. Claro que não com a clareza de um profissional, mas entre ruídos é possível ouvir o som. Para criar esse microfone, basta conectar um amplificador digital ao sal. E ao usar esse mineral como microfone, ele fará essa mudança característica dos transdutores, que transforma energia sonora em elétrica. Então o amplificador fará o trabalho sonoro. O tempo passou. Pierre faleceu e sua agora ex-esposa, a tão famosa Marie Curie, continuou o radiante trabalho dos dois sobre a radioatividade. Porém, ela foi muito criticada por jornais parisienses por ter um caso com um ex-aluno de Pierre que era casado. Esse rapaz era ninguém mais, ninguém menos que Paul Langevin. Langevin, somado a Chlowski, também aprendiz de Pierre, inventou o sonar para identificar submarinos inimigos durante a Primeira Guerra, com o uso de transdutores feitos de quartzo, tratados posteriormente nesse trabalho. Além disso, Langevin e o tão famoso e respeitado Rutherford defenderam o uso dos sonares baseados no princípio da piezoeletricidade para a detecção de submarinos. Após o sucesso do trabalho de Langevin, as pesquisas científicas começaram a ser vistas de outra forma, agora com uma importância muito maior. Caráter explicativo. O trabalho de Rutherford não obteve excelentes resultados, pois ele não tinha tanta prática com esses materiais piezoelétricos, diferentemente de Langevin. Como foi possível perceber, os sonares foram extremamente importantes para a sua época. Nesse aspecto, vale ressaltar que os sonares, assim como diversos outros componentes existentes no nosso cotidiano, são transdutores. Mas o que seriam transdutores? De maneira simplificada, os transdutores são dispositivos que transformam uma forma de energia em outra. Em nosso cotidiano, temos, por exemplo, os dispositivos que convertem um sinal sonoro, energia sonora, em um sinal elétrico, ou, como são conhecidos, os microfones. Além disso, os transdutores podem ser divididos em ativos, quando produzem um sinal elétrico em resposta a um estímulo, sem precisar de uma alimentação externa, ou passivos, quando precisam de uma alimentação externa para produzir um sinal de saída. Uma coisa que não podemos confundir é o sensor e transdutor. O sensor é um componente que vai identificar a variação de energia. Já o transdutor é quem pega essa energia ou variação e transforma em um outro tipo de energia. Na maioria das vezes, transforma em um sinal fácil de ser medido, como o sinal elétrico. Em geral, quando esses componentes estão integrados, chamamos de transdutores da mesma forma, o que não inclui a importância dessa diferenciação. Certo. O sonar de Langevin consiste em um transdutor de quartzo funcionando como eco-localizador, que os morcegos usam. Dessa forma, o sonar produz um sinal ultrassônico que vai até certa profundidade, dependendo da intensidade desse sinal. E se encontrar algo no caminho, vai colidir e retornar ao sonar. Quando o mesmo é captado pelo transdutor de quartzo, uma lâmina de aço vibra, colidindo com o quartzo que gera o sinal elétrico. A partir disso, o sistema receberia essa informação e, de acordo com o tempo de ida e vinda e a velocidade do sinal original, saberia se tem algum submarino na área e sua distância, possibilitando que esse navio saia de perto do inimigo. Analisando a explicação dada, podemos perceber que esse transdutor de quartzo é do tipo ativo, pois, mesmo precisando de uma alimentação externa, ela é para produzir o sinal sonoro e não o sinal de saída, elétrico nesse caso. Com isso, podemos constatar que os sonares, da maneira que foram projetados por Langevin, foram e ainda são importantes para pescadores e navios da marinha, podendo ter salvado a vida de muitas pessoas.
Quando nós puxamos uma mola, ela se alonga. Quando soltamos, ela se encurta e alonga de novo, e encurta e alonga e encurta. Ela fica vibrando. Esse é um exemplo de força elástica. Ao colocarmos uma tração na mola, ela se deforma. Molas se deformam muito fácil. Os elásticos de borracha se deformam mais fácil ainda. Basta colocar uma pequena tração, o elástico se deformará, pelo menos até ele quebrar. Só cuidado para não soltar. O módulo de Young mede a rigidez do material, quantificando a tração sobre a deformação. Um material com baixo módulo de Young precisa ter pouca tração para se deformar, tanto quanto com alto módulo de Young. Curiosamente, a unidade de módulo é o Pascal. Aplicar tração em um material pode resultar em duas coisas. Se ele for menos rígido, menor módulo, ele se deformará à medida que você for aumentando a tração. Se for muito rígido, ele não se deformará nem um pouco, até que você aplicar tanta tração que ele quebre espontaneamente. Materiais piezoelétricos são moderadamente elásticos. Eles conseguem deformar um pouco se você colocar uma tração moderada. Aqui temos duas placas metálicas bem próximas. Os fios e as placas estão neutros, ambos com uma quantidade igual de elétrons. Nós iremos assumir que os elétrons têm uma carga negativa. Ao colocarmos uma fonte no meio, os elétrons na direita serão bombeados para a esquerda. Na esquerda, haverá um acúmulo de elétrons, então o lado esquerdo ficará negativo. O lado direito, cheio de prótons sem seus elétrons, ficará positivo. Os elétrons acumulam principalmente na placa esquerda, querendo pular para a placa direita, mas não conseguem. A tensão nessa placa fica a mesma. Temos, assim, um capacitor. Vamos colocar um material isolante no meio das placas. Esse material é cheio de átomos com elétrons que não estão livres, diferentemente dos metais, que têm alta condutividade por terem elétrons livres. Os elétrons desses átomos serão atraídos para a placa direita, que falta elétrons, mas eles não conseguirão sair do átomo. Logo, o átomo fica polarizado. O próton fica mais para a esquerda e o elétron para a direita. Assim, há um polo positivo e um polo negativo, e eles não podem se separar demais. Esse é um dipolo elétrico. A tensão diminui, pois parte dos elétrons da esquerda estão se mantendo fixados aos prótons desse material. Da mesma forma, partes dos buracos da placa direita não querem ser preenchidos por elétrons, pois esses buracos já estão perto de elétrons. Logo, a tensão diminui, o que resulta em uma maior capacitância. Esse material é chamado dielétrico. Todo material isolante e polarizável é um dielétrico, podendo aumentar a capacitância do capacitor. Alguns materiais são melhores que outros. O ar, por exemplo, é um dielétrico quase tão fraco quanto o vácuo. A molécula de água é descrita como polar, havendo uma carga negativa em cima e duas embaixo. Cada molécula atua como um próprio dipolo elétrico. Se você botar um pote de água no micro-ondas, a água aquecerá. O aparelho envia ondas eletromagnéticas que causam uma força em cada molécula. Ora a onda faz os dipolos subirem, ora descerem. A onda fica alternando constantemente, então a água também fica. Esse movimento a aquece. O micro-ondas está polarizando a água numa direção e noutra. Um dipolo elétrico é algo com duas cargas opostas. De forma análoga, um dipolo magnético é algo com dois polos magnéticos opostos, isto é, um polo norte e um polo sul. No mundo microscópico, os dipolos elétricos ocorrem por causa de átomos com cargas positivas e negativas. Já os dipolos magnéticos aparecem por conta do spin e momento angular orbital dos elétrons. Você certamente já viu um ímã. Muitos materiais podem ser magnetizados temporariamente. Se você ligar um campo magnético, os dipolos magnéticos desses materiais serão alinhados e ele ficará magnetizado, atuando como um ímã. Mas assim que o campo for desligado, o material perde esse magnetismo. Esses materiais são chamados de paramagnéticos. Porém, há materiais que retêm o magnetismo. O ímã da geladeira, por exemplo, é um ímã permanente, pois ele continua magnetizado mesmo sem um campo externo. Esses materiais são chamados ferromagnéticos. Pode-se fazer a analogia entre ferromagnetismo, ferroeletricidade, paramagnetismo e paraeletricidade. O ferro elétrico é aquele que retém a polarização elétrica, mesmo sem um campo elétrico externo.
Em um material ferromagnético, há pequenas regiões com dipolos apontando na mesma direção. A direção e o módulo de um dipolo é o momento dipolar. Essas regiões de mesmo momento são apelidadas de domínio ferromagnético. A mesma coisa se aplica para materiais ferroelétricos. Seus dipolos elétricos se juntam em domínios ferroelétricos. Essa é a célula unitária dos chamados perovskitas, uma classe de compostos com essa estrutura cristalina peculiar. O PZT é um perovskita piezoelétrico. Quando aplicado um campo elétrico, como na direita, a bola vermelha sobe, criando um dipolo elétrico, e a célula inteira se expande. Um campo elétrico oposto contrai a célula, jogando o átomo vermelho para baixo e assim invertendo o sentido do dipolo. Muitos materiais piezoelétricos, incluindo o PZT, são uma massa ferroelétrica de pequenos cristalitos soltos atuando como dipolos. De fato, todos os piezoelétricos necessariamente são ferroelétricos. Eles precisam reter o campo elétrico após serem deformados. Além de ferroelétrico, o PZT é ferromagnético. Durante a manufatura desses materiais, os dipolos terão se juntados em domínios elétricos que têm uma clara polarização, mas os diversos domínios elétricos irão se cancelar. É como se cada domínio fosse um dipolo próprio, mas os dipolos estivessem apontando para direções aleatórias, cancelando qualquer polaridade. Ao aplicarmos um campo elétrico muito forte nesse material, os domínios vão lentamente se alinhar com esse campo. Eventualmente, em vez de ter vários domínios se opondo e cancelando, só haverá um único domínio, com todos os dipolos apontando na mesma direção que o campo elétrico. O material está polarizado. Nós polarizamos o nosso material. Se tirarmos esse campo elétrico, cada cristalite vai se mexer um pouco, mas todos querem continuar mais ou menos alinhados com o campo original. O material está polarizado, mesmo sem presença de um campo elétrico. É como se ele lembrasse que já esteve polarizado. A propriedade de lembrar um estado se chama histerese. Vamos analisar a histerese dielétrica de um material piezoelétrico. O eixo vertical indica a polarização, isto é, quão alinhados estão os dipolos. Se eles estiverem mais alinhados para baixo, a polarização será positiva. O eixo horizontal indica a força do campo elétrico. Vamos começar no ponto O. A orientação dos domínios magnéticos é essencialmente aleatória, não havendo polarização, e não há campo elétrico. Vamos agora aumentar o campo elétrico ao andar para a direita. Eventualmente chegaremos no ponto C, onde todos os domínios apontam para baixo. Quando todos os dipolos estão apontando na exata mesma direção, o material atingiu sua polaridade máxima. Vamos agora lentamente diminuir o campo. Ao chegarmos no ponto D, o campo elétrico está desligado, mas ainda há uma polarização restante. Os domínios estão mais ou menos alinhados. Para completamente despolarizar o material, é necessário aplicar um considerável campo elétrico negativo. Se ficarmos aumentando e diminuindo o campo elétrico continuamente, formaremos essa linha em formato de S, com o material lembrando qual polaridade ele tinha e resistindo às mudanças. É que nem um indutor. Com o passar do tempo, o uso de transdutores de quartzo foi amplamente difundido, porém, era muito caro e muito difícil de se confeccionar e esses transdutores não eram capazes de aguentar as demandas por altas tensões. Com isso, os grandes cientistas da época sofreram uma pressão para que criassem um potencial substituto, ou seja, houve uma grande febre do ouro para o desenvolvimento de materiais piezoelétricos sintéticos. Essa busca acabou sendo incentivada por um esforço de proporções globais, a Segunda Guerra Mundial. Nessa perspectiva, com o decorrer do tempo, os Estados Unidos da América, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o Japão foram desenvolvendo novas estruturas que possuíam potentes características piezoelétricas. Após alguns fracassos, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o Japão desenvolvem a cerâmica de titanato de bário e, do outro lado do mundo, os Estados Unidos lançam a cerâmica de titanato zirconato de chumbo, também chamadas de PZT. Com essas descobertas, houve uma ampliação no uso dessas cerâmicas, pois, além de possuírem propriedades pós-polarização melhores que os cristais naturais,
Esses materiais são mais flexíveis no sentido de poderem ser confeccionados nas dimensões requeridas no projeto, justamente por serem sintéticos. As cerâmicas são materiais compostos de metais e ametais. Na maioria das vezes, são nitretos, óxidos e carbetos, como vidro e cimento. Além disso, as cerâmicas costumam ser isolantes térmicas e elétricas, mais resistentes em altas temperaturas e em ambientes corrosivos. Sabendo do seu princípio, vamos produzir uma piezocerâmica de forma simplificada. Misture o monóxido de carbono com dióxido de titânio, adicionando dióxido de zircônio e alguns inibidores, que são substâncias que, de maneira geral, diminuem a velocidade da reação, sendo o oposto dos catalisadores. Após isso, leve essa mistura para passar por um processo de calcinação, que é um tratamento térmico entre 800 graus e 900. Depois, leve para uma primeira moagem. Essa mistura, que já está parecendo uma liga, deve ser levada a uma máquina que a plastificará com acetato de polivinilina, ou PVA, que é um polímero termoplástico muito usado para a produção de cola de madeira e tintas que tem uma função de ser uma espécie de adesivo, fechando os poros. Após ser plastificado, é preciso secar esse material por meio de uma vaporização e, posteriormente, passar esse material para uma prensa. Agora, a sinterização, um tratamento térmico em que o material é pressionado pelo ar em combustão, na maioria das vezes, e deve ser exposto a uma temperatura menor que a sua temperatura de fusão. Nesse caso, entre 1000 e 1300 graus centígrados. Esse processo é o que formará a estrutura policristalina. A produção da nossa piezocerâmica se aproxima do fim, tendo agora que ser concluída por um processo mecânico. Primeiro, passe por uma nova moagem, depois por uma metalização, que é um processo de revestimento que consiste no aquecimento e pulverização de metais que os funde ao material. 2 a 3 kV por milímetro para polarizar o material. Conclua fazendo uma medição, esmerilhamento, polimento e serração da peça. Seguindo tudo isso, você finalmente terá a sua cerâmica piezoelétrica. Esse é o processo usado pela indústria alemã Cerantec para fabricar o titanato zirconato de chumbo. Agora é só dimensionar, testar e usar sua linda piezocerâmica. Como vimos, podemos fazer esses materiais vibrarem em altas frequências que não podemos ouvir, os ultrassons. Nos anos 90, um dentista experimentou, com ultrassons, fazer algo sem precedentes. Uma ferramenta precisa que opera tecidos de maior resistência, mas deixa-os macios intactos. Dentistas manipulam dentes, que não passam de ossos, enquanto tentam proteger as áreas à volta, que é composta de tecidos muito frágeis, como veias e nervos. Muitas vezes eles têm que cortar pequenos pedaços de osso, mas isso gera um risco de danificar essas veias e nervos, gerando sangramento e dor. A ponta do dispositivo toca o osso e vibra. É como um martelo bem pequeno que move menos que 1 centímetro, mas vibra horizontalmente 25 vezes por segundo. Isso resulta na estrutura do osso sendo cortado. Entretanto, o tecido que o cerca, a gengiva, precisaria de uma frequência 2 vezes maior para ser cortado pelo martelo. Então, o tecido não é machucado e o osso também fica seguro. As ferramentas padrões para operar o osso não diferenciam entre o tecido resistente e não resistente, mas tratam-os como iguais. Mas eles tendem a danificar o tecido adjacente ao que está sendo operado, incluindo o osso. E a área é mantida à temperatura necessária, com a irrigação. Os utensílios tradicionais de motores, como a broca cirúrgica, pode ficar muito quente com atrito, que acaba danificando o tecido. Porém, com esse novo dispositivo, um pouco de água é derramada na ponta e vira um spray fino, devido à vibração. Isso ajuda a esfriar a área. O dentista patenteou essa máquina, chamada de piezosurgery. Titanato zirconato de chumbo. Nos dias atuais, ele é o piezomaterial mais usado e isso tem um motivo. Comecemos pela fórmula. Como vimos na parte de produção, o referido composto é formado pela mistura de monóxido de chumbo, dióxido de titânio e dióxido de zircônio, formando o PZT. Isso faz com que ele seja considerado uma cerâmica perovskita,
que resumidamente são os materiais com a estrutura parecida com a do óxido de cálcio e titânio, descoberta pelo Victor Goldsmith. Relembrando, uma outra característica das cerâmicas perovskitas é que elas são ferroelétricas, ou seja, elas retêm sua polarização, que pode ser revertida com campo elétrico oposto. Hoje, o PZT é usado na produção dos transdutores ultrassônicos, os sonares, aceleradores e amplificadores de sinal sonoro, dentre outros. Por outro lado, o titanato de bário também é um composto usado para a confecção de piezocerâmicas, sendo, assim como o PZT, um material ferroelétrico. Sendo sintético, ele é produzido pela reação entre o carbonato de bário e o dióxido de titânio. O seu maior uso se dá na confecção de capacitores e transdutores. Se você é um apreciador da sétima arte, com certeza já viu aquela cena clássica de Star Wars Episódio 5. Caso não tenha visto a cena, você deve saber quem é Luke Skywalker e que ele perdeu uma parte do braço lutando com seu pai, Darth Vader. Então, e se eu te dissesse que os braços artificiais, como o do Mestre Luke, estão cada vez mais ficando reais e que isso está relacionado com a propriedade piezoelétrica? Pois bem, é verdade. Mas primeiro precisamos conhecer um pouco mais sobre os piezopolímeros. Os polímeros eletroativos, também chamados de piezopolímeros, são aqueles capazes de converter a energia mecânica em energia elétrica ou a elétrica em mecânica. Dessa forma, o funcionamento desses materiais está baseado na mudança de tamanho ou de forma na presença de um campo elétrico, ou, em alguns casos específicos, também na geração de um campo elétrico quando sofrem a ação de uma força. Baseado nesse funcionamento, estes materiais ganham destaque pela possibilidade de substituírem processos maiores usando menos espaços e por terem uma implementação mais simples. Ainda existe uma separação dos materiais polímeros eletroativos em dois grandes grupos, que, caso tenham interesse, disponibilizamos um documento bem completo que trata sobre os polímeros eletroativos e os seus efeitos piezoelétricos. Porém, de maneira resumida, para possivelmente criar interesse, esses materiais são divididos em eletroativos eletrônicos. O momento dipolar deles é definido por um campo elétrico, e eletroativos iônicos, que possuem o seu momento dipolar definido pelo movimento e surgimento de íons, além da presença de um campo elétrico externo de baixa tensão. Nos dias atuais, os polímeros eletroativos possuem a sua maior funcionalidade baseada no princípio da piezoeletricidade. Por isso, alguns acadêmicos os nomeiam como piezopolímeros. O uso do referido termo não está de todo errado, porém, pode acabar excluindo as outras fantásticas propriedades existentes nos polímeros eletroativos. Além disso, vale ressaltar que esse efeito em polímeros é muito raro, existindo poucos materiais poliméricos piezoelétricos. No caso dos polímeros, a piezoeletricidade é percebida na deformação ao receber uma carga elétrica. Nessa perspectiva, as células unitárias, ao receberem uma tensão mecânica, sofrem com um deslocamento do centro de massa das cargas positivas e negativas, gerando a polarização da rede, que é o arranjo tridimensional da célula unitária. Assim como nos outros materiais piezoelétricos, os polímeros também possuem um momento de polarização direta e reversa, sendo que os cálculos da constante piezoelétrica são os mesmos, só tendo o acréscimo de uma nova relação da referida constante com a deformação de polímeros, que é diferente dos cristais das cerâmicas, e com a direção da polarização induzida e campo elétrico, mas isso fica também como interesse adicional. Dentre os poucos piezopolímeros, se destacam o PVDF e a pane. O PVDF, também conhecido como fluoreto de polivinilideno, C2H2F2, é um polímero muito estudado atualmente por conta da sua resistência ao calor, a ácidos e à radiação, pelo seu baixo custo de produção, alta resposta dielétrica, ferroelétrica, piezoelétrica e piroelétrica, que é o surgimento de uma carga elétrica com a variação de temperatura. Além disso, ainda está sob estudo a obtenção de compósitos magnetoelétricos, que representa a união das características piezoelétricas e magneto-restritivas. Neste caso, o material, ao estar sujeito a um campo elétrico, sofreria uma deformação, característica magneto-restritiva, e essa deformação seria transmitida para o componente piezoelétrico, gerando potencial elétrico. Por outro lado, diversos cientistas apontam para o uso da pane, que é a polianilina C6H7N.
Toda essa aposta se deve a uma descoberta recente que caracterizou o referido material como tendo uma elevada condutividade elétrica. Existem sim outros polímetros condutores, porém a polianilina é exclusiva por ser estável em temperatura ambiente, devido à sua composição química e por ser relativamente fácil de produzir, podendo ser gerada de síntese entre a anilina, C6H5NH2, e o oxigênio, como um elemento oxidante, mas podendo ser qualquer outro. Na tela está passando um vídeo referente a um teste feito por um aluno da Unipampa que usou polímeros eletroativos para criar o movimento dos dedos de uma mão artificial. Como é possível ver no vídeo, é possível criar um músculo artificial através desses polímeros eletroativos, pois possuem um funcionamento parecido na presença de uma corrente elétrica, contraindo ou estendendo na presença dessa carga. Com isso, podemos ver que, assim como o Messi e Luke, estamos cada vez mais próximos de ter braços mecânicos, só faltando alta quantidade de midi-chlorians em nosso corpo. Agora que nós já podemos ver um pouco assim do que são os materiais piezoelétricos, alguns exemplos e tudo mais, vamos para a parte das questões, né? Então aqui foram separadas duas questões, vamos então começar. Então questão 1, nós temos um enunciado que diz: leia um trecho do abstract de um inventivo produto desenvolvido pelos pesquisadores da Meiji University e da Tokyo University para completar a questão. Aí vem o texto, vou ler aqui. Um dispositivo elétrico de sabor que vai possibilitar os usuários a perceberem um sabor por tanto tempo quanto o usuário mascar o chiclete. Com isso, o efeito piezoelétrico é estimulado pelo mascar. Isso possibilitou o design de um dispositivo que não requer cabos nos lábios dos usuários ou baterias em suas bocas. No documento, nós introduzimos o dispositivo e relatamos nossos resultados experimentais. Aí ali você tem o link, né, para esse artigo. E a questão te pede: considerando a análise do texto, é possível indicar que esse produto, aí o nome do produto, se baseia no princípio piezoelétrico, pois. Então, nós já podemos ver que ele vai pedir alguma coisa relacionada ao efeito piezoelétrico, né? Então, seja, na verdade, é o efeito piezoelétrico. Então, vamos às alternativas. Na primeira alternativa nós temos: pois o dispositivo, possuindo um cristal piezoelétrico em seu interior, cria um potencial térmico. Não, a piezoeletricidade não é um potencial térmico, isso aí é piroeleticidade, né? Na verdade, a piroeleticidade não cria nenhum potencial térmico, ela cria o potencial elétrico a partir da variação térmica. Então, essa a gente sabe que está errado, mas vamos continuar. Em seguida, essa agitação de moléculas é repassada para as moléculas da língua, criando a percepção de sabor? Parece que não. Desculpa. E além disso, seria infinito por se tratar de uma transformação de energia mecânica em energia térmica, não? B. Possui um vínculo com os aquarianos, pois possui um vínculo com os aquarianos. Aquarianos? Quem são os aquarianos? Vamos continuar então. Dessa forma, os aquarianos são capazes de receber esses pulsos contínuos iguais aos nossos batimentos cardíacos, produzidos pela pedra referência do signo, o quartzo incolor existente no interior do chiclete, e transformar essa energia em sabor. Acho que não, né? Tá parecido estranho, mas vamos só finalizar então. Nessa perspectiva, a piezoelectricidade é um princípio ligado à nossa alma, fechando e cicatrizando obstruções em nossos corpos sutis, além de ajudar na purificação e limpeza energética de nosso dia de corpo e mente. Dia é uma dualidade, é algo que está sempre em dupla, né? Então, acho que não. É uma dupla, no caso, né? Vamos para a próxima. Segue um princípio mágico da piezoelectricidade? Não é um princípio mágico, mas vamos continuar. Sabendo disso, os magos japoneses desenvolveram um referido dispositivo para conquistar a hegemonia do mercado mundial de goma de mascar, tomando como base os já sabidos escritos milenares. Bem, acho que podemos continuar. Vamos para a próxima. Pois o dispositivo, possuindo um cristal piezoelétrico em seu interior, cria um potencial elétrico ao ser mastigado. Interessante, mastigação. Ali é um estresse mecânico, podemos dizer assim. Sim. Em seguida, essa corrente elétrica é captada pelas papilas gustativas que envia esse impulso para o cérebro, que é a percepção do sabor. Além disso, seria infinito por se tratar de um efeito reversível. É um efeito reversível, cria um potencial elétrico a partir de um estresse mecânico, então essa aí parece viável. Agora essa questão da papila receber esse sinal, não sei se é correto. Vamos para a próxima então. Mas a D é uma boa alternativa.
Então, pois segue o princípio biológico da piezoeletricidade. Piezoeletricidade não é biológico, então, ok. Nessa perspectiva, o dispositivo libera, quando mascado, enzimas que, ao reagirem com a superfície da língua, liberam moléculas de sabor que estavam armazenadas na língua. Sendo esse o processo da memória gustativa? Não. Acho que não. Então, a alternativa correta é justamente a D. E por que é esse negócio? Porque o chiclete infinito, digamos assim, desenvolvido por essas duas universidades, pelos pesquisadores, ele segue esse princípio piezoelétrico e, segundo eles, quando você mastiga e cria esse potencial elétrico, essa carga elétrica é percebida pela língua que envia impulsos nervosos que, querendo ou não, é uma forma de carga elétrica enviado para o cérebro. Então é como se fosse a percepção do sabor estaria envolvido com essa carga, e isso é o que eles acreditam. Agora, então, tendo a resposta já da questão 1, vamos para a questão 2. Então vamos para a questão 2, o enunciado. De acordo com seus conhecimentos, indique as afirmações referentes às vantagens, desvantagens e as afirmações incorretas. Então temos vantagens dentro das próximas afirmações, desvantagens e afirmações corretas. Fiquemos atentos a isso. Após esse processo, faça a conta nos moldes da indicada abaixo e escreva o devido resultado no espaço reservado. Observação: o resultado deve corresponder ao módulo do valor achado e sem as casas decimais, se houver, devendo aproximar para o valor inteiro em módulo superior mais próximo. Então aí está a equação. Então eu tenho que a minha resposta vai ser o produto das vantagens menos o produto das desvantagens, isso sobre o produto das afirmações incorretas, e é o espaço ali para escrever a minha resposta. Então vamos às afirmações. O que diz a primeira? Valor 1. Os diversos usos da piezoeletricidade se encontram consolidados? Não, como nós vimos durante todo o trabalho, tudo está ainda sobre análise, tudo está sobre estudos. Então essa seria uma incorreta, não é nada consolidado. 2. Os materiais piezoelétricos são, de maneira geral, pouco resistentes a atração, sendo frágeis? Sim, os materiais piezoelétricos de fato são pouco resistentes à atração, muito pelo seu próprio efeito e constituição. Então isso seria uma desvantagem. Ok, pode ser uma vantagem, mas considerando dentro do aspecto geral uma desvantagem. 4. Os materiais piezoelétricos são considerados como uma possível fonte de energia elétrica limpa? Sim, eles não emitem poluentes na sua produção energética, então é uma vantagem. 4 vantagens. 10. A piezoeletricidade é vista como um fenômeno de baixo custo? Sim, é um fenômeno de baixo custo, como nós podemos ver lá na questão do PZT, porque nós já temos sintéticos, materiais sintéticos, para substituir os naturais. Uma vantagem, 12. O PZT, mesmo sendo a piezocerâmica mais difundida, possui chumbo, Pb. Sim, nós vimos isso lá. Em sua composição, que é um metal pesado, podendo contaminar ambientes e pessoas? Sim, isso acontece quando você tem um uso intenso e o desgaste desse PZT. Existe sim a eliminação do chumbo para o ambiente ou para as pessoas que estão manuseando isso, sendo de fato um problema, então é uma desvantagem, que pode gerar problemas ambientais. 20. Apesar das muitas pesquisas e esperança em cima dos piezopolímeros, eles são materiais que demoram muito tempo para degradar e ainda não sabemos como utilizá-los de maneira eficiente. Como nós vimos, realmente não sabemos, está tudo sobre estudo dentro dos PZTs. Agora, polímeros em geral costumam, nem sempre, mas costumam demorar muito tempo para degradar. E os que nós vimos nos exemplos, o PDVF e a pane, sim, eles demoram muito tempo para degradar, o que é uma coisa ruim para o ambiente em si, então é uma desvantagem. Próximas, 44. A piezoeletricidade envolve a geração de energia elétrica a partir da transformação de energia mecânica, que está presente em diversos processos industriais e do nosso cotidiano. O que essa informação está querendo dizer? A gente pode usar da piezoeletricidade em diversos processos do nosso dia a dia, como nós vimos lá no trilho do trem, porque eles envolvem esse choque mecânico, essa energia mecânica, e isso pode ser gerado como eletricidade ou como potencial elétrico. Então isso é uma vantagem, né? Ela está correta e é uma vantagem. Vantagem no sentido da gente não precisar ter que queimar carvão para isso, ou de precisar de sempre períodos de cheia nos rios, mas ok. 94. As piezocerâmicas, mesmo tendo seu uso amplamente difundido, possuem um rápido envelhecimento e propriedades inconsistentes com variações de temperatura. Sim, isso acontece muito. A variação de temperatura impacta de fato
nesse efeito piezoelétrico dos diversos materiais, e sim, elas têm um rápido envelhecimento, que é uma desvantagem. Ok, 152. Os transdutores são feitos a partir das piezocerâmicas, lembra dos transdutores, sonar, tudo mais. A partir das piezocerâmicas, Os transdutores feitos a partir das piezocerâmicas não são resistentes à umidade e a altas temperaturas, só aguentam até 50 Fahrenheit. 50 Fahrenheit vai dar 10 graus Celsius. Então, assim, se o trilho do trem, pensando lá na piezosurgery, não, isso é muito mais do que 10 graus Celsius, então essa aqui é uma incorreta. Ok? Próxima e última, os materiais piezoelétricos sintéticos permitem a construção de novos inventos com variadas dimensões e funções? Sim, isso é uma vantagem dos materiais piezoelétricos, e não tem uso, por não ter de fato o uso consolidado, nós podemos ter diversos inventos ainda a serem desenvolvidos. Porém, o que essa questão está dizendo aqui? Graças aos sintéticos, isso nós vimos lá com o PZT, nós podemos ter diversos novos desenvolvimentos de diversos outros materiais, porque agora nós podemos ter em ampla escala, em menor escala, com a tensão, com o potencial elétrico que eu quero, né? Tudo mais, então isso é uma vantagem. Então agora, indo para a resposta, para a parte final, nós temos aqui, com base na análise, vamos fazer o cálculo. Então primeiro vamos dividir os grupos. Então temos vantagens 4, 10, 44, 188, desvantagens 2, 12, 24, 94, e as incorretas 1 e 152. Então, lembrando da nossa fórmula, produto das vantagens menos produto das desvantagens sobre o produto das incorretas. Então nós teríamos aí colocando aí 4 vezes 10 vezes 44 vezes 188, menos 2 vezes 12 vezes 24 vezes 94, e isso sobre 1 vezes 152. Ampliando a conta, nós achamos ali o 3.760 em comum, poderia ser outro, mas quisemos fazer esse por algum motivo. Então, nós temos ali 3.760 vezes 76 sobre 52, sobre 152, só que 152 é o dobro de 76. Então, a minha resposta vai dar isso, que é igual a 1880. Então, voltando, minha resposta é 1880, só que 1880, por coincidência, acaba sendo o ano da descoberta da piezoeleticidade, do efeito piezoelétrico pelo, como nós já vimos no trabalho, Pierre Curie. Então agora voltando na questão, porque ele pede para deixar, a gente já marcou em cada alternativa as que são vantagens, desvantagens e incorretas, e agora voltando é só colocar ali o 1880 e esse é o final da nossa questão. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira e segunda questão, que isso tenha ajudado a consolidar o pensamento sobre o que é a piezoeleticidade e às vezes até ter criado interesse, em caso algum de vocês queiram estudar mais sobre isso. Mas por isso, a parte das questões é só. Até! Nós vimos do que esses materiais são feitos, analisamos suas estruturas atômicas, aprendemos os diversos conceitos que tornam o efeito piezoelétrico possível. Vimos algumas das aplicações desses materiais, a história por trás de inventores e suas invenções e processos modernos de produção. Então esse é o fim. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos que você tenha expandido seus conhecimentos sobre esses incríveis materiais.